Bela Campos é o assunto do momento por conta do remake de Vale Tudo que tá no ar, e a gente vai comentar sobre tudo isso, essa mudança da televisão nos últimos anos, a volta de uma grande obra, e a gente, obviamente, vai passar pelos principais acontecimentos da semana passada e também de hoje no mundo dos famosos. Ao meu lado, Letícia Sena. Tudo bem, Lê, com você? Oi, pessoal, tudo bem? A gente, mais uma vez aqui juntinho. Hoje tem muito assunto, hein? Hoje a Estreia, gente tá, olha, convidado especial. Convidada super especial, tem muitos assuntos, já eu conto pra vocês. Tem a história do apresentador que tá ali sendo avaliado pela TV Globo para possíveis mudanças. A gente também vai falar sobre casamento. Tem um casamento da Ana Maria Braga que tá confirmadíssimo. E olha, tem a história do casamento do Neymar, que a Letícia, você foi convidada? Não, ainda não. Será que ele vai me convidar? Ai, não. Tomara, né? Tomara. Podia chamar a gente. Vai A ser o casamento Ana do também. ano. É que a lista da Ana tá difícil, viu, gente? São só 200, no máximo 220 convidados ali. E tem gente que é famoso que não vai ser convidado e já tá chateado. É o 5º casamento, você acredita dela? Ah, mas é... Ai, Fábio felicidade Júnior e tá- Gretchen. Será que ela vai competir com Fábio Júnior e Gretchen? Nossa, Letícia. É o Mas olha, quinto, sempre é o vale quinto. acreditar no amor, gente. É. Vai. Sempre dá uma chance. Você não né? casaria 5 vezes? Sim, acho que tentar, né? Não deu vai. certo, a gente tenta. É que tá difícil achar gente pra Tá namorar. difícil. Hoje em dia, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Tá complicado. Pô, é verdade. Por que tá tão difícil assim, né? A gente vai comentar sobre tudo isso. Mas olha, antes de mais nada, eu preciso apresentar a nossa convidada super especial. O programa de hoje tem a alegria de receber Bianca Rinaldi. Tudo bem, Bianca? Ótimo, gente. Obrigada pelo convite. A gente ficou super feliz que você topou vir bater esse papo com a gente. Você faz parte da história da televisão de um jeito muito especial, porque assim, a gente estava até comentando aqui antes de entrar pro ar, você é presente na memória, no coração de várias gerações. Gente, olha só. Demais. Tô faz tempo aí na luta. Então, são quantos anos É de tão carreira? gostoso isso. 35, fiz agora, dia é que você 27. começou muito novinha, né? Com 15 anos. 15 anos. Foi lá na Xuxa mesmo? Foi ali o Foi. começo de tudo. Exatamente, foi ali quando eu fui escolhida para Paquita. No dia do aniversário dela, dia 27 de março. Por isso completei agora 35 anos de carreira. Nossa, uau! Então são 35 anos de carreira ininterrupto. Você não, em nenhum momento a gente viu, porque talvez muita gente prefere tirar um período assim mais afastado. A gente vê isso acontecendo muito. Você foi conseguindo manter a presença no teatro, no cinema, nas novelas. Tinha ali na sua cabeça um plano, assim, desde novinha, aos 15 anos, para essa realização como atriz, ou isso acabou acontecendo de uma forma muito natural? Você já olhava aos 15 anos e falava, não, vou ser uma grande atriz. Imagina, Não? nada, nem passava perto. Aconteceu porque teve que acontecer. Eu digo que minha história, Deus pegou e falou assim, vai lá, é agora, vai menina. Porque é algo muito inesperado na minha vida, né? Eu com 15 anos, imagina, estava estudando, tinha parado de fazer ginástica olímpica, eu era atleta. Então, antes dos meus 15, meu sonho era continuar minha vida de atleta, ir para as Olimpíadas. Aí, com 13 anos que eu parei, né, de 12 para 13, e entrei na adolescência, aí fiquei escola, o que vai fazer, o que não vai fazer. Uma tia minha me pagou um curso de modelo, que eu sempre fui muito tímida. Minha mãe comentou comigo, você não está nesse negócio de curso de modelo, de foto, a Xuxa está falando que está precisando de gente para trabalhar. Eu falei, mãe, impossível acontecer isso. Comentei com a minha professora de educação física, que era super minha amiga. Não, vamos lá, me levou, preenchi a ficha, deixei uma foto 3x4. E aí, de 5 mil meninas, eu fiquei entre as 40, das 45. Foi assim que começou. Eram 5 mil candidatos para sobrarem 5? Era pra ser mesmo, não tem jeito. Então, assim... Você morava onde nessa época? Em São Paulo, capital. E aí, Era Paquita Paulista. Ah, tá bom. Então, era só paulista. Mas podia ser do estado. Sim. Entendi. E aí sua mãe foi lá, tipo, beleza, passou. Bum. Assustou com o negócio? Nossa, assustei. Eu acho que o conto de fadas, eu acho que meio que aconteceu comigo. Então, foi tudo assim, pá, aconteceu. Então, Foi acontecendo. fui vivendo, fui conhecendo, fui entendendo. Não tive um minuto que eu parei e falei, nossa, é isso aqui, peraí, agora? Como é que a gente faz? E agora? É isso que segue para a direita, para a esquerda? Não teve essa parada para analisar e para ser conduzido de uma forma mais elaborada.
Não, foi acontecendo, porque eu já ganhei para Paquita, já tive que mudar para o Rio, já comecei a gravar, a partir do momento que eu ganhei, já tinha as outras gravações do dia. E aí foi indo, aí muda a escola. Minha mãe foi para o Rio, com a minha irmã que era pequena. E aí eu já trabalhando. Olha, a gente vai passar, a gente vai fazer uma cronologia aqui de vários trabalhos dessa carreira brilhante, 35 anos, ou seja, muita coisa a Bianca fez, mas eu vou começar já colocando aqui em pauta no nosso painel e abrindo o painel com os temas de um assunto que eu estava até conversando com a Lê e que eu acho que você tem propriedade para falar. Eu acho que poucas pessoas hoje, atualmente, têm a propriedade que você tem para comentar esse assunto. E aí eu queria muito... eu acho que não dá ainda para fazer uma avaliação técnica, e eu acho que nem é essa a expectativa, mas é mais entender como você lidou e o que você sugere, o que você aconselha, se a gente pode chamar assim, para a Bela Campos. Porque, olha só, a Bela Campos está sendo muito criticada por conta da atuação no remake para Viver, a personagem que foi interpretada por Glória Pires na primeira versão de Vale Tudo. Você, como atriz, teve que viver essa experiência e também protagonizar uma obra que era muito admirada e que foi A Escravizaura, que a Lucélia Santos tinha vivido. E aí tinha uma pressão muito grande. Como que você fez para lidar com essas comparações e ter tanto êxito? Porque você foi perfeita, assim. A crítica realmente te elogiava com muita frequência. Mas, provavelmente, você teve ali que ter cuidados. O que você falaria para a Bela em relação a esse momento difícil de comparação? Então, para começar, eu não assisti Escravizaura. A primeira versão, eu tinha 2 anos de idade. Depois, quando passou em TV, eu não assisti. E aí, quando veio a oportunidade, aí que eu não assisti mesmo, porque eu queria criar a minha Isaura, independente da Lucélia. E se eu fosse ver a novela, com certeza eu ia me influenciar de alguma forma. Não tem como a gente não, né, fugir dessa influência. E, para começar, foi isso. E no decorrer das gravações, é claro que assim que anunciou que eu ia fazer, muita gente criticou, muita gente falou, mas como, né? Não pegou ninguém conhecida, porque eu ainda não era assim conhecida como atriz. Tinha feito já 2 novelas, mas ainda não tinha um papel tão... um posicionamento tão importante, tão reconhecido. E eu procurei não ver isso. E eu lembro que no meio da novela... ainda estavam saindo umas coisas, quer dizer, eu já estava gravando e ainda saindo algumas críticas que chegaram até mim. E aí eu fui falar com o Erval, que era o meu diretor, que me escolheu. Eu falei, Erval, como que eu tô indo na novela? Como que tá indo a personagem? Queria saber. Ele falou, continua fazendo o que você está fazendo e para de ler jornal e revista. Para de ler o que estão falando. Seu trabalho está ótimo. Para de ler. E assim eu fiz. Você conseguiu? Eu consegui. Porque você lê... Hoje eu consigo me influenciar muito menos do que naquela época. Mas quando você está com esse trabalho com tanta responsabilidade como ela, você acaba influenciando, vendo. Então, eu acho que ela tem que focar na direção. Quem que escolheu? Escolheu porque ela tem capacidade para isso. Teste, né? Ela fez um então, teste. ela fez o teste, ela tem capacidade, ela tá ali. Não é porque comprou, enfim, porque é queridinha. Não, ela fez um teste, ela foi escolhida, ela é digna. As pessoas questionam isso. porque ela é muito grande nas redes sociais e hoje tem essa história de que, além de ser atriz, tem que ser influenciador, tem que arrebatar milhões de seguidores, e que isso teria sido, de alguma forma, um favorecimento. Mas a TV Globo fez questão até de colocar no Fantástico, e a Letícia estava comentando isso comigo, que teve, de fato, uma validação a partir de um teste, e que a própria Manuela Dias conta que ela conversou com a direção da trama, e que desde a realização dos testes para essa personagem, Maria de Fátima, brilhantemente interpretada na primeira versão por Glória Pires, a Bela que ficou na mente e no coração deles, que eles não tinham outro nome na cabeça. Então, muito querendo trazer a questão meritocracia, né? O que eu acho que é importante. Agora, no seu caso, você teve que fazer teste também. Ou não? Seu convite... Não, a Isaura foi assim. Nessa época, estavam acontecendo umas mudanças na Record de programação. Acho que era a Eliana com a Adriane Galisteu, trocando de programa, uma Tava aquela... Era a grande virada da Record. Era, exatamente, isso. E aí, eu estava fazendo uma peça infantil, A Vida Íntima de Laura, da Clarice Lispector. E como a Eliana ia sair para um outro programa, ia ficar vago o horário infantil,
Aí eu falei, pô, vou mandar o meu currículo, né? Já trabalhei com criança, com Xuxa. Então tô quase em que você foi a teatro. substituta de Eliana. Olha, no horário da ninguém Eliana sabia Alegria. disso. Então, a minha Olha só, ideia é uma exclusiva, ninguém sabia disso. Não, Aí, ó, pra gente. Eu não sabia. Aí o Eduardo, que meu marido hoje, na época, trabalhava comigo, só era meu empresário, ele fez várias combinações de e-mail através dessa notícia que foi lida. E era um Ricardo Frota, que era da comunicação, falando dessas mudanças. Mandar um abraço pro Ricardo. Sim, inclusive, Ricardo, ele é querido. A gente conhece ele, é um querido. E aí fez várias combinações de e-mail para chegar nesse tal de Ricardo Frota. Meu currículo e me colocando à disposição para essas mudanças que eu queria, se tivesse uma possibilidade de fazer um teste, alguma coisa, eu me colocaria à disposição. Aí o Ricardo Frota entrou em contato com o Eduardo e chamou lá para ir para Record, e chegou lá numa sala que 3 cadeiras, e conversa vai, conversa vem, e nada de falar nada. Aí ele falou, eu tô só esperando o Erval Rossano chamar para vocês irem conversar. Erval Rossano aqui? A gente vai fazer a Escravizaura. Escravizaura? Como assim? Né? Da Globo, a Escravizaura? Não, tá no domínio público, lá. Falei, gente, isso é pegadinha. Isso é pegadinha. Você jurava que era uma pegadinha real? Eu jurava. Como que o Erval tá fazendo aqui? Novela na Record não tem. É pegadinha. E um lugar que não tinha nada, era tudo vazio, era onde iam acontecer os estúdios, né, a produção de novela. Isso lá no Rio ou aqui em São Paulo? Lá em São Paulo. Aqui em São Paulo. E por fim, era isso. O Ricardo Frota recebeu o tal do e-mail, entrou em contato, só que aí tinha o Erval. Aí ele me encaminhou para falar com o Erval. Cheguei na sala do Erval. Oi, tudo bem? Papo, vem. Eu tô fazendo teatro. Tinha feito 2 novelas no SBT, tinha acabado de fazer Foi Pícara Sonhadora e Pequena Travessa. E a Pequena Travessa. Tinha acabado de fazer a Pequena Travessa. E aí ele falou, pois é, mas você tá no teatro, né? Como é que você... Eu falei, não, mas o teatro é sábado e domingo, não vai interferir em nada. E a temporada tá acabando. Aí ele falou, então tá bom. Então tá tudo certo. Você depois só vai acertar no financeiro, contrato. Falei, tá, mas e o teste? Não tem teste. Você vai fazer a Isaura. Falei, ai, que legal, muito obrigada. Qual a personagem? Ele falou, a Isaura. Meu Deus. Que? Não, falei, não, a Isaura? Mas não vou fazer teste? Não. Isso depois de uma conversa de quase 1 hora. E eu fiquei assim, né, sem saber o que falar. Não, protagonista. Falei, puxa, né? sério isso? Ele falou, é verdade, você não quer? Eu falei, não, claro que eu quero. Lógico que eu quero. Nossa, que eu esperava ter que fazer um teste, alguma coisa. Não, já vi o suficiente. Você só começa a gesticular menos, sorrir menos, porque, né, Isaura... Falei, não, tá bom. E assim foi. Aí depois saíram umas matérias que tinha... a escolha era outra pessoa. Eu falei, como assim outra pessoa? Ricardo Frota? Tem como eu falar com o Erval? Eu vou passar. Eu falei, não, eu queria falar pessoalmente, posso ir aí? Ele falou, vem. Aí fui lá. Falei, Erval, eu vim aqui. Eu não te pedi o personagem, você me deu. E agora tá saindo que é outra pessoa que vai fazer? Esse personagem é meu. Porque a mídia tava dando que já tinha uma outra pessoa que era uma outra cotada. pessoa. Não é isso. Eu falei assim, que tinha saído, falou, mas a Bianca tem olho claro, é loiro. Eu falei, gente, cabelo a gente pinta, olho a gente usa lente. Inclusive, eu já fui ver a lente e eu já estou com a lente para acostumar. Maravilhosa. Eu falei, eu não pedi, você me deu esse personagem e eu já tomei posse, ele é meu. Você é muito determinado. Aí ele falou assim, tá bom. Caramba. Ok, tá tudo certo. Eu falei, então tá bom, obrigada. Tá feliz? Falei, claro. Ué, você não vai sorrir, não vai... Eu falei, não, você não falou que era pra eu sorrir menos e gesticular menos? Já estou vivendo a personagem. Aí ele falou, tá bom, tudo certo, então vamos trabalhar. E foi assim. Mas, na época, quando falaram da substituição, saiu o nome de pessoas, isso. mas teve gente que depois fez parte da novela. Assim, de que sair? De nomes foram ganhando outros papéis. Quem saiu pra fazer a Isaura, não entrou. Que acho que era pra fazer a Isaura. Saiu a notícia de Isaura, mas não entrou pra fazer nenhum outro papel. Porque geralmente acontece isso, né? Quando às vezes a atriz não consegue ser a protagonista, eles encaixam pra interpretar outro papel. Mas nesse caso, e então... tudo bem, né? Porque o papel quem faz é você, né? A novela. Isso. Sim. E foi ótimo. Mas eu acho que é isso, sabe? É ela agarrar essa oportunidade que foi dada a ela
e cair de cabeça, vai estudar, vai criar a sua personagem com todos os sentimentos ali que ela tem, extremamente forte a personagem, e vai fundo, sabe? Bota um Você chegou a conversar em cabreço algum aqui. momento com a Lucélia? Você teve que ter um encontro com a Não, Lucélia Santos? nunca tive Não? esse encontro com a Lucélia, nunca. É que eu fico pensando se não bate essa história, pelo menos eu já acompanhando isso, às vezes acho que bate um ciúminho no primeiro momento do primeiro, né, que interpretou. Fala assim, ai... É tipo ex-BBB. Deve fala, ser, né? sabe, Um tipo, ai, pouquinho, é uma né? obra, sabe? Tipo, assim, é uma obra que eu fiz. Aí, Você vem. criou esse filho, né? Então, só que ao mesmo tempo eu fico pensando se deve ou não ter essa conversa, porque para também não ter essa influência, como você disse. Assim, se você fica vendo, assistindo, vai lá e conversa, a pessoa te conta como era o processo de preparação, talvez influencie e não tenha DNA, né? Eu não sei. Para mim, isso não funciona. Não sei. A não ser que você vá fazer uma biografia, né? Você vai representar um papel de uma pessoa, realmente, a história que aconteceu. Aí é diferente. Então, para você sentir mais essa pessoa, a história dessa pessoa, características, trejeitos, aí é legal, porque você vai ter que interpretar essa pessoa. Agora aqui não, aqui é um personagem. Não um personagem real, uma história real. Então, ela tem todo o direito, todo o domínio, todo... a capacidade de fazer a personagem dela. É uma nova versão, né? Ou é um remake fiel. Mesmo sendo um remake fiel, é outra época, outra atriz. Então, né? E os remakes, assim, tem gente, o Antônio Fagundes já falou que não curte. Como que você vê esse lance dos remakes de novelas, assim? Ai, eu acho tão difícil, né? Porque... E ainda mais passando tantos anos de diferença, né? Então, ao mesmo tempo que é muito gostoso você reviver essa história, rever essa história, eu acho que quem é muito fã, quem assistiu muito, que tá ali ainda na memória viva, vai ter, né, uma comparação, vai ter. Mas eu acredito que também vai curtir tá vendo essa história de novo. Eu gosto, eu acho que vale a pena. Quando são boas novelas, né, boas histórias, eu acho que vale a pena. Então, mas o Fagundes levantou um ponto que me fez refletir. Eu não tinha parado para pensar. Acho que ele, com a experiência, provocou um debate inteligente. Que é, fazer um remake de uma obra que tem um bom texto, mas que não teve o sucesso esperado, ok. Mas pegar uma obra que teve um tamanho... Êxito, fazer um remake é arriscado. É muito arriscado. Sim. E aí eu fiquei reflexivo, né? Faz sentido, porque às vezes tem obra que o texto é muito bom, mas que naquele momento, naquela vez, não foi, né? Não virou. Ao mesmo tempo, tem aquela coisa de... Eu tenho essa sensação com Vale Tudo, né? E por exemplo, Escrava Isaura. A gente sempre escutava falar, novo. Mas eu tinha o interesse de ver como seria uma produção nos tempos de hoje, com os recursos de hoje. Exatamente. Né? Com a qualidade que a tecnologia permite, né? Desde captação, desde maquiagem, enfim, tudo. E aí fica a dúvida, porque Pantanal foi muito bem, né, no remake. Renascer não foi tão bem quanto se esperava, mas Pantanal foi muito bem. Foi um sucesso, Pantanal. Foi um sucesso, foi. Né? E não dá para se comparar o sucesso de antigamente com o sucesso de hoje. Né? O Ibope de antigamente com o Ibope de hoje. Diferente, o mercado mudou. Enfim, quantos anos se passaram? O mundo é outro hoje, não tinha digital. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Como que você lida com isso, com essa questão? A Bianca Rinaldi é famosa pela atuação em novelas, né? Escrava Isaura, Pequena Travessa, Pícara Sonhadora. Fez novelas na Globo. Mutantes. Fez Mutante na Record, que foi Mas, e aí? Veio o digital. Você lida com essa pressão de tem que virar um pouco influenciadora, tem que pensar aqui no meu engajamento, em ter frequência. Isso é uma realidade na sua vida hoje? Né? Tem que ser, né? Você quer fazer parte do todo, tem que estar tudo ligado, não tem como não estar, eu acho, né? E eu acho legal, se eu acho legal postar uma coisa ou outra que eu gosto, ou que eu quero trazer um alerta, então vamos fazer isso pensado corretamente, com direcionamento. Eu acho importante, sim. Agora, não é algo orgânico para mim, como é para uma influenciadora, né? Não é. Eu acho que eu ainda tenho vezes assim que eu tenho uma certa vergonha. Olha, gente, eu com vergonha de câmera, da exposição.
Mas, sabe, às vezes eu me sinto meio fora da caixinha. Ô, gente, eu tenho que fazer um negócio dependendo do lugar. Falo, ai, não, acho que eu vou ficar com vergonha, não vou fazer isso, não. Eu tenho. E essas pessoas têm um domínio tão grande, né? Não tem problema nenhum em estar em qualquer lugar e fazer o que quer fazer. Eu ainda... Mas você para mesma certas que coisas, cuida eu não- das suas redes? Não, hoje tem Você uma tem pessoas pessoas que que te me ajudam. ajudam. É, Porque também tem um negócio aí... porque eu não consigo dar conta Isso que eu ia falar. sozinha. É, Não muita coisa. É isso que eu consigo. ia falar, porque tem uma demanda também de trabalho muito É. grande aí para cuidar de uma rede social bem. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, eu já tive uma empresa, aí fiquei um tempo, saí, e aí agora eu tô com outras pessoas. E aí Você tô produz com dando, frequência, assim, você aparece sempre ali pro pessoal. Eu voltei, né, agora, a aparecer com mais frequência. Sozinha não vai com tanta frequência. E acho que quando eu fiz a Infância de Romeu e Julieta, no SBT, que foi a última novela que eu fiz, eu acho que eu comecei a entrar um pouco mais nisso do digital, porque essa galerinha nova, um né, de sucesso. atores, eles são super digitais, né? E aí acho que a gente, os adultos, a galera mais velha, vai um pouco na onda deles, assim, ai, vamos fazer, vamos o quê? E foi interessante. E é um outro público, né? Que entrou na minha vida também, esse público infantil, juvenil, que no meu portfólio estava meio que desatualizado, porque, né, as outras novelas são de outras gerações. Então, eu tive essa entrada dessa nova geração, É curioso isso que você tá falando, até pra gente refletir. que são os filhos Isso que- das pessoas que me curtem. Então, né? mas imagina, olha, a sua relação, né? Paquita da Xuxa, 90. quase substituta de Eliana na Record. Isso a gente Tem ninguém programa sabia. infantil que a Foi gente pra não aqui. sabia. Foi aqui pra gente. E de ninguém sabia. repente vai fazer novela infantil no SBT, com uma geração que, como a gente tá aqui falando, são filhos daquelas pessoas, muitas vezes, que já te acompanhavam na época de Paquita. Exatamente. Então tem uma conexão aí. Não, as mães todas, super minhas fãs, assim, né? Então, filho, segue ela assim, né? Aquela coisa assim, Ai, olha, que é bom que você maravilhoso. tá fazendo com... Filho, você não sabe, lembra a novela que eu te mostrei? Era que fazia, sabe? Eu tinha essas Que coisas. legal! Isso é bem legal, assim, eu achei gostoso estar com essa galerinha, assim, né, mais nova, e perceber, e Malhação também, né, eu fiz Malhação em 1998, professora de ginástica olímpica, a Úrsula, que ainda era academia. Ai, daqueles tempos de malhação No raiz. começo, Olha só. fiz ali, que era o núcleo novo da ginástica olímpica que estava lá. E depois eu fui fazer Malhação em 2015, que era Vidas Brasileiras, que foi, acho que, a penúltima. Depois, acho que E aí teve você já mais foi uma e como acabou. mãe? E aí fui como uma professora também. E só que era uma galera nossa, eu era a coroa da história, né? Eu e mais algumas atrizes que nós éramos as mais velhas ali, a galerinha toda nova. Então, eu sou de pegar o texto papel, marcar texto no papel, né? Hoje Estudar ainda é no pelo papel? Não, eles te dão você pega as suas cenas, se você quiser as suas cenas, eles imprimem, você vai lá e busca as suas cenas lá no seu escaninho. Ou então é tudo digital, porque chega para você os capítulos tudo digital. Você gosta de estudar? Eu gosto do papel. Eu também amo papel, gente. E eles lá eu acho não, que eles são Depois você todos aproveita as digital. aulas, mas eu também... Ai, mas é Essa diferente. galera nova estuda tudo aqui, É mesmo? né? Celular? iPad? Eu não... Eu também não sou desse. Era não sou muito desse. engraçado. Papel é viu? diferente, né? Quando a gente tá falando de revista, é diferente. Agora, a gente tá falando de idade, tem uma parada aí que muito me interessa sobre você. Você, 35 anos, né? O Brasil te viu menina, ali adolescente, participou dessa fase de você se tornar mulher, mãe. Hoje você já tá com 50 anos. Uhum. Não parece, mas Não está. parece. Você tá surpreso? Sim, eu também fiquei quando recebi a pauta. É curioso isso, o fato do etarismo ser uma pauta hoje. Né? É importante a gente refrescar o quanto essa pauta talvez fique de lado, de fato, em algumas produções. Eu digo isso no audiovisual como um todo. Como que você percebe esse movimento de talvez respeitar e não limitar tantos papéis para as mulheres ali a partir dos 50 anos, nessa coisa que tem sido tão falada, mas que na prática a gente ainda não vê tanto. Isso está um pouco ultrapassado, na minha opinião, mas a gente ainda vê que ainda tem uma limitação.
Eu acho que a gente está numa era de falar, né? De se posicionar. Então, a gente vê aí posicionamento não só do etarismo, mas de mil e umas outras questões que estão sendo colocadas, pautadas, faladas e vão para as ruas. E o etarismo não podia ficar de fora. Então, tem muita gente falando, se posicionando, questionando. E uma hora isso a gente acredita que vai virar como várias coisas estão virando e sendo realmente respeitadas. É uma questão... eu acho que eu já venho também sentindo a partir do momento que você né? Você, agora eu faço mãe, faço tia, faço a empresária num outro lugar. Tudo bem ter isso. Eu acho que faz parte porque é uma realidade. A novela é muito do nosso cotidiano. Mas tem que abrir esse leque, né? Eu acho que não pode ser... Por que nos filmes, para o streaming, filme, né? De um modo geral, você vê personagens protagonistas com seus 50 anos, 60 anos. Tem histórias, ou seja, tem história. Então, e a novela, eu acho que, né, classificar só a novela e outros veículos, sempre a protagonista, a novinha, né? Os casais novos e... da sua idade até seus 30 anos, no máximo, depois lá por 50, já bota lá para o terceiro, quarto papel. Isso realmente, eu acho que existe a possibilidade de mudar, sim, tem que mudar. Eu acho que é na história mesmo, né? Sim. Mas isso tem que falar, eu acho que é aí, tá sendo dito e a gente está se posicionando e eu acho que uma hora as empresas... né? Vai ter uma diferença. A expectativa de vida mudança. aumenta, graças a Deus, a gente cada vez mais está consciente, né? Cuidado com a saúde, práticas de exercício físico, longevidade são assuntos, então, naturalmente, a gente está ficando uma população mais velha. Exatamente. E muitas vezes mais velha, mas com aquele vigor da juventude. Não, e você falou, né? 50 anos, espanta, né? Às vezes eu me olho e falo, pô, 50 anos. Mas hoje os 50 são os novos 40. É diferente, entendeu? Vai pegar minha mãe, pega minha mãe com 50, minha mãe tá com 70 e pouco. Mas se você olha, já é bem senhora. Ela com 50 já era uma senhora. Mudou muito. Mudou muito, né? Então, as coisas estão mudando. E esse olhar do etarismo tem que mudar. Tem que mudar em todos os veículos, né? Uma mulher empresária hoje num posicionamento que tem a mesma função que o homem, é uma mulher, por que não uma mulher de 50? Empresas estão recontratando pessoas com 60, 70, não estão só pegando os novinhos mais, porque também nas empresas existe isso, né? Manda a galera mais velha embora, contrata tudo novinho, mais barato, cabeça jovem, pode trabalhar muito. A geração Z. E a galera mais velha, vamos encostar. Então, também já está tendo uma mudança, esse movimento de recontratação. Eu acho que é isso. Isso vai acontecer em todos os veículos, não só na dramaturgia, mas em tudo. E essa coisa do streaming ter também chegado com força para as produções nacionais foi interessante, não foi? Como que você avalia essa questão da gente estar com cada vez mais produções além da televisão, da TV aberta, ou mesmo dos canais pagos, mas hoje com produções nacionais para o streaming? Eu acho ótimo, né? Porque, graças a Deus, no Brasil tem tanto talento, tem tanta gente aí esperando uma oportunidade para trabalhar, independente do veículo, e abrindo esse leque aí. Acho importante. Agora, tem que abrir o olhar para os novos, né? Tem que abrir o olhar para esse banco de elenco gigante que a gente tem e dar oportunidade para essas pessoas. Tem que ter as pessoas que já são super megas conhecidas pelo público brasileiro, mas também dá oportunidade que muitas produções a gente vê, né? Que tem esses rostinhos que são mais desconhecidos de um público, de um modo geral, mas que estão ali no streaming. É isso. Legal. Agora, tem um ponto, Bianca, que eu vou levantar aqui com você. Você, como especial, você tem propriedade de muita coisa para falar. Quando o assunto é novela, eu, de um tempo para cá, eu até recentemente, a gente até abordou um pouco disso no programa passado, eu venho acompanhando, que é uma percepção, talvez, do público. O público levanta a bola. Eu, como jornalista que cobre celebridades e entretenimento, fico reflexivo do ponto de vista de mercado. Por que o mercado está indo para tal lado, está fazendo assim, está fazendo... Para mim é muito mais interessante do que simplesmente criticar e falar, tá desse jeito. A primeira pergunta em relação, então, a isso se a gente comparar a telenovela, né, a teledramaturgia de hoje, com a de
20 anos atrás, ou 30 anos, a novela no Brasil tá mais careta? Assim, essa questão de agora já tá mais evitando algumas cenas, alguma exposição do corpo, aquela coisa até dos próprios casais gays, lésbicas, coisa que antigamente já tinha, então levantava-se o debate, mas ia pro ar. Recentemente a gente viu que alguns papéis, por exemplo, foram cortados. E, obviamente, porque tem um comportamento, num crescimento de um público mais conservador. Na minha leitura, as emissoras, as produtoras vão acompanhando ali o comportamento de um mercado. Mas eu queria saber se você percebe isso. Você acha que, de fato, é uma tendência ou não? Não encaretou? Não, gente, mudou. Mudou e que ótimo que mudou. Mas eu acho que a gente está, assim, num momento onde tem que acontecer a mudança, né? Não tá algo natural ainda. Acho que existe... precisamos mostrar que estamos mudando. Vamos acompanhar o fluxo que está acontecendo, porque é necessário, né? Todo mundo tem direito a ter a oportunidade. Só que eu acho que ainda a gente vai chegar num equilíbrio disso tudo. Né? Acho que agora é a primeira, né? Abriu a cortina, temos isso. E acho que agora, com o tempo, as coisas vão se reorganizando, vai entrando aí num equilíbrio. Mas você acha que o equilíbrio, essa porteira de hoje, é mais o sentido de ter diversidade ou mais o sentido de estar a novela ficando mais conservadora, mais careta, no sentido de acompanhar esse crescimento de um público que não quer ver? Porque as pessoas falavam, a novela tem muita... né? Muito Muita sexo. Exato, sabe? E aí, de repente, tem essa mudança de comportamento para adequar, assim. Não, eu acho que na diversidade, eu acho que essa parte aí da censura, né? Eu acho muito relativo isso, porque todo mundo que tem... Imagina, adolescente tem acesso às mídias sociais, que hoje, qual é a maior discussão do momento? A série adolescência. A gente Entendeu? falou também no programa passado. Isso é a atualidade, é o que mais se fala, porque o quão prejudicial pode ser na vida de uma criança, de um adolescente e as mídias sociais num todo. E coisas que pais, que a gente nem sabe dessa existência, né? Enfim, canais, meios de comunicação que eles encontram por aí. Então, assim, tem que ter o olhar para a televisão, para o stream, tem que ter. O stream é um pouco mais aberto, né? Mas acho que mais a TV aberta mesmo, em relação à censura, tem que ter. Mas até onde que isso vale? Porque se eles têm acesso a qualquer outra coisa em outros veículos, onde eles estão muito mais ligados, quanto pesa aqui, quanto pesa ali? Por isso que eu falo que a gente está passando por uma mudança muito grande no mundo, né? Com as gerações, com essa geração... O digital entrou para mudar tudo. E a gente não está adaptado ainda. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe lidar. Não sabe a medida disso. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não... Né? Eles nasceram nessa coisa toda, nessa novidade toda. Mas a gente não. Tudo que já existia de televisão, streaming, é tudo novo. As mocinhas também mudaram nas novelas, mudaram, né? Como que é a sua avaliação, que já viveu tantas mocinhas, eu acho perceber? legal, legal. Tem mais autonomia, tem mais reconhecimento, autoridade, né? Não é a mulher submissa, que só chora, que só sofre. Não, ela sofre, mas ela vai lá discutir, ela vai falar, vai se posicionar. Eu acho outra que tem que época, ser assim. né? Como que você vê a porque época? a mulher tá assim hoje, né? A mulher tá buscando seu espaço de atuação no mundo, em todas as suas áreas. Então, esse posicionamento tem que vir das histórias aí, pela formação de público, por aquelas pessoas que estão ali acreditando, vendo e buscando algo de bom nessa história sendo contada. Eu acho muito legal estar acompanhando a evolução do ser humano, da história da humanidade. Dessa nova geração, quem você acha, assim, de atriz da nova geração, que você fala, não, segue ainda, né? Segue muito o passado, anos atrás, enfim. Você se vê, assim... Dessa nova geração? De atrizes, assim, você acha que entregam um bom trabalho? Eles são muito criticados, né? Ai, os novatos, enfim. Tem alguém da nova geração que você gosta, fala, baita tem atriz? tanta crítica. Acompanho, vejo. Porque tem tanta Gente, crítica, a sim. gente quer ver a parte do elogio também dos trabalhos, né, do pessoal. Então, eu acho que... assim, eu não vou levantar aqui uma pessoa ou outra. Eu acho que se a pessoa está ali, ela teve oportunidade para estar ali.
Mas a gente Entendeu? sabe que televisão é um negócio Agora a pessoa tem que se esforçar. Aonde ela quer chegar? Eu sempre, desde muito nova, eu tinha isso assim. Você quer ter sucesso ou você quer ter fama? Né? Porque o sucesso, a gente constrói que o sucesso marca gerações, né? A fama, ela vem e vai embora. A fama é um bolo. Você vai ver aquele bolo maravilhoso, come, acabou. Né? O sucesso está na fórmula daquele bolo. Como é que eu vou repetir esse bolo? Aí tem que pegar aquela fórmula lá que eu estudei, que eu fiz química, né? Peguei uma receita dali, misturei daqui e com muito estudo, muito esforço, consegui criar esse bolo aqui e que essa receita vai ser passada por um monte de gente para fazer. Então, eu acho que assim, a fama vai embora. Aí, o que essa pessoa, essa nova geração que está aí, o que eles querem? Querem ter um sucesso profissional ou querem ter uma fama momentânea? Né? Vai da pessoa, tem que ama a profissão. O que está ali só para aparecer ou para, né, ter uma oportunidade na vida. Tem que amar, tem que respeitar a profissão, tem que estudar. Eu não fiz uma universidade. Não, eu também não fiz. Mas eu nunca deixei de estudar, né? Você ficou quanto tempo na Record? Fiquei 10 anos. Eu tenho uma curiosidade de fã mesmo e admirador, porque eu já te acompanhava bem antes até da Record, por causa das novelas do SBT. Mas eu tive uma percepção, e aí é uma curiosidade. Se arrebentou como a Escravizaura, né? Na Record, ficou ali 10 anos, né? Fez Os Mutantes. Prova de Amor. Prova de Amor. Personagens que conseguiram, na época, até bater o Jornal Nacional, era um marco a audiência das novelas. E aí, passado esse tempo, você volta à TV Globo. Você vai pra Globo fazer novela das 9. Eu acompanhei, e na época, eu confesso que eu fiquei um pouquinho incomodado com o destaque que te deram, porque você era o maior nome da teledramaturgia da Record, a maior emissora do país te chama e te coloca num papel que ser secundário. Mas eu achei que não te deram espaço para você brilhar. Tudo bem que a novela também, aquela novela não foi um marco, teve algumas crises. Mas eu esperava que depois a TV Globo fosse te aproveitar melhor. Porque tiveram outras novelas que eu pensei na época, e eu fiz essa viagem antes da gente bater o papo, porque ficou um buraco ali entre a sua novela das 9 e os seus outros trabalhos. Como entender esse mercado para quem está chegando, para uma atriz que está começando a carreira? Essa questão do fator ter um talento. Eu estou na maior emissora do país depois de fazer uma trajetória enorme e talvez aquela oportunidade não venha. Por que não vem? Como que você entende isso? Por que não dão uma oportunidade depois de você ter provado por A mais B que no SBT e na Record você foi um sucesso e ali você não teve a mesma oportunidade? Pois é. Isso não está ao meu alcance. Eu não tenho como saber disso. Eu estava lá. Eu estive para entrar em algumas novelas ali depois. E que chegou na hora H, não aconteceu. Ou porque tinha que pôr uma outra pessoa, ou já... Aí a gente não sabe, né? Assim, eu nunca vou saber o porquê realmente. E eu acho que eu tenho que deixar isso passar, porque senão eu vou pirar. Então, mas é isso que eu ia falar. Dá uma pirada, às vezes, no sentido assim, você constrói um negócio muito legal, que é sólido, chama-se carreira. E aí, a partir de um determinado ponto, você tá naquilo que pra mim, e na minha leitura como telespectador, você chegou no ápice. Você bateu o Jornal Nacional sendo protagonista das novelas. A maior emissora te contrata. Se te contrata, imagino eu, e eu faço essa relação, porque eu acho que serve muito de instrumento de aprendizado para todos os outros profissionais que virão pela frente e que talvez, ao chegar naquele ápice, talvez não tenham a devida... Eu vou pegar um caso para mim. Assim, eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma analogia. Eu vou fazer uma analogia com o que aconteceu com você, com uma pessoa que eu tenho receio que aconteça a mesma coisa na TV Globo. Porque a TV Globo é a maior emissora desse país. Eles produzem novela como ninguém, programa como ninguém. Chama Eliana. A Eliana dominou durante muitos anos os domingos do SBT, com uma carreira consolidada, passou pela Record
E foi pra TV Globo, e hoje ela é alguém sem projeto. Qual que é o próximo grande projeto da Eliana? Ela fez um programa que já tinha sido feito em outras edições, foi pra TV paga, mas ela perde de alguma forma o status de rainha dos domingos para se encaixar ali. Você era a rainha da teledramaturgia naquele momento em que a TV Globo te leva. E eu acho que existe uma dívida aí. Ainda dá tempo de reparar a TV Globo. Eu acho que dá uma protagonista, é isso que a gente está falando, desse combate ao etarismo, é uma forma de corrigir, mas é porque é. Porque é uma trajetória, leva-se muito tempo, muito trabalho para chegar nessa posição. E eu não entendo as desculpas, assim, tá bom, porque tem que colocar alguém, porque os tempos... Não, a gente tá falando de talento. Talento é discutível. O seu é indiscutível. O da Eliana, na minha opinião, também é discutível. O que eu acho é que precisa ter essa sensibilidade de que não... A gente tá falando de pessoas, né? Não é só... Eu sei que no fim do dia é empresa. Empresa trabalha... Mas tem que ter esse lado humano. Então, é uma forma de valorizar. E com devido valor. Verdade. É valorizar dando o devido valor. Enfim, eu acho que você faz falta. O que eu tô dizendo faz falta. Faz falta. A gente ia adorar ver, né? A gente estava comentando isso. Eu também, claro. Trabalhar me move para a vida toda. Então, quando eu fui para lá foi muito legal, né? Que eu fiz a última novela do Maneco e tudo isso aí que você falou. Eu fui porque o Maneco quis. E eu fui feliz com o que eu fiz lá e esperava, né, ter outras oportunidades logo em seguida, não aconteceu. Eu apostava tudo que você teria. Eu tinha certeza. Eu falei, gente, eles só estão fazendo assim a secundária. Porque ela não vai tirar lá, já jogando ela, porque ela, a imagem está associada às novelas da Record. Vão dar ela aqui um papel e daqui a pouquinho ela vem com tudo. E aí tem essa coisa da televisão. Pois é, a televisão não dá. E eu acho que assim, se eu for ficar pensando nisso, eu não vou viver, né? Então, tem que seguir a vida e buscar outras oportunidades, porque não está no nosso domínio. No meu domínio está ali, meu papel veio, eu vou buscar, vou atrás, me ofereço, quero trabalhar, dou meu melhor quando ali é conquistado. Agora, o que vem depois, eu não sei, mas eu tenho que ficar bem comigo, porque, né, eu sou um ser humano, tenho minha carreira e quero continuar trabalhando sempre. E é isso, é batalhar pelas oportunidades. Falando em oportunidades, a gente tem que falar desse filme maravilhoso que eu tô curiosíssimo para assistir. Também. Você protagoniza o filme com Laura Cardoso, ou seja, duas grandes atrizes fazendo uma obra que está rodando pelos festivais. A gente estava conversando porque ainda não chegou pra gente assistir no cinema tradicional, nas bilheterias, porque tem todo esse rito, né? A Dona Laura é um encanto, assim. Fiquei tão feliz de ter essa oportunidade. Ela tá com 96 anos. E então fazer o Dona Rosinha falar sobre o abandono de idosos que no mundo é muito sério e pouco dito. E é uma história real, né? É baseada em fatos reais? É baseada em fatos reais. O Marcelo Gomes, que é o produtor da peça, do filme, é uma história que a avó dele contava, de Siqueira César, que é interior de São Paulo. Então, é uma história real. Ele, inclusive, fez um documentário lá em Siqueira César, com as pessoas que conheciam essa senhora e tal. Mas contracenar com a Dona Laura foi assim um presente, porque a Dona Laura, ela, apesar dos 96 anos de idade dela, os olhinhos dela brilham. Você vê aquela, sabe, energia, aquela coisa gostosa de viver, de estar trabalhando e entra em cena e a mulher cresce, né? Ela tem esse poder. E até hoje, assim... Você pega ela, Fernanda Montenegro, essas... É isso, elas têm esse... Por isso a história da idade é ultrapassada. Essa coisa de combater, falar de etarismo é tão necessário. Porque é isso, o brilho no olho permaneceu, tem muito pra entregar. Fernanda tá aí com o filme, né, agora. Vitória. Vitória, então... Foi o último filme dela. Incrível, assiste, vale a pena. Ó, peça de teatro. Mas olha, um tema bom, hein? Casamento. Você sabe que eu faço 2 peças, né? Ah! Eu tenho
Então me conta, É muito são doido. duas? São assim, eu faço Casa, Comida e Alma Lavada, né? Que acho que é o que você tem aí, que é com o Rodrigo Pavanello. E a gente fala sobre um casal que tá há 20 anos e eles estão ali num momento de reflexão sobre esses 20 anos de casamento. Cadê o nosso amor? A gente tem que resgatar esse brilho nos nossos olhares, de quando os nossos olhos se encontraram pela primeira vez naquele barzinho. É a minha frase para ele no final da peça. Eu sabia que a minha vida ia mudar a partir daquele momento, né? Cadê esse frescor? Cadê esse calor? Essa coisa gostosa de relacionamento? Depois de 20 anos que dá aquela estacionada, muda, né? Hoje em dia, 20 anos de casamento é muito tempo, que tem tanto Você casamento. tá casada há quantos anos? Eu tô casada há 24. Olha, Deus, passou olha aí, aí, ó. tá vendo? 4 anos a mais. Ultrapassou a marca aí, hein? Qual é o segredo? 24, meu filho. Qual é o segredo pra estar casada 24 com a gente, né, nos É bastidores? conversa, é isso, é o que a gente fala na peça, é falar dos assuntos, é levantar os questionamentos, né? É lavar a alma, né? Você tem que lavar a alma, tem que colocar as coisas a limpo. É DR, é TDR. É DR. E É. não é DR de, Não, de pô, brigar, briga. mas de passar limpo. De conversar mesmo, discussão mesmo, né? E é o que eles fazem. E quando eu recebi esse texto, eu falei, não vai dar certo. Eles brigam o tempo inteiro, é só um falando, né? Levantando a questão do outro, não vai dar certo. Aí o Rogério Fabiano, que é o diretor, falou, calma, Bianca, eu já dirigi essa peça 20 anos atrás, que ela é da década de 80, muito datada. A gente mudou várias coisas. Adaptou. Por conta, justamente, falei, ela não é submissa, essa mulher. Esse cara é um cara meio ogro e tal, mas a gente tem que dar uma maciada, porque não vai ser aceito, porque né? não cola, Não né? cola, Outra não época cola, também. não vai colar. Então a gente fez essa adaptação sem tirar essas essências de um casal, como a escova de dente que não tá no lugar, a toalha molhada em cima da cama, sabe? Passando, Aquele saindo, constrangimento de soltar pum na frente do outro, né? Porque isso num casal não pode ter mais. Então são coisinhas bobinhas do dia a dia, mas que surge um Alguns amigos dizem que ali. o segredo pro casamento dar certo é ter banheiro separado, homem e mulher, porque o homem não consegue ter... Até casa hoje em dia. Estão tendo um casamento, Gente, casas que separadas. casamento, então, mas e então. aí, né? Aquela coisa que era assim, tá separando. Mas o banheiro, assim, aí eu falo, gente, mas calma aí, você não vai poder usar a suíte, aí você vai... É um negócio meio complicado, né? Então, convivência é complicada, né? E aí, então, essa história E tem a depois outra que peça. e aí depois que foi pro palco essa peça, A Casa, Comida e Uma Lavada, é um sucesso, as pessoas rindo do começo ao fim. Eu Se fiquei identificam. espantada. Eu falei, não tô acreditando que é isso, porque eu não acreditava na peça, na leitura, não acreditava. Legal. E aí funcionou Aí é pra um caramba. sucesso, a gente ficou em cartaz um mês no Rio, a gente já ficou em cartaz um mês aqui em São Paulo, e agora viajando o Brasil todo com a peça. Depois é só entrar nas redes sociais, minha, do Rodrigo, que tem lá toda, né, a agenda. E eu faço uma peça com o André Matos também, que é de casal. Ah, então que expert em fazer... Porque tá voltando muito essas peças de Os casais. casais estão precisando, inclusive. Que chama a minha Futura Ex. Meu Nossa. Deus. Passa que dentro título de um maravilhoso. elevador. Meu Eles estão indo Deus. se separar, estão indo assinar o divórcio. E aí tem uma DR dentro do elevador, o elevador para, fica escuro, né? Acaba a luz, o elevador parou. E a gente, enquanto espera alguém tomar a posição do elevador ali, acontece essa DR para ver se um joga... Essa é um pouco mais séria. Tem a comédia, mas tem um assunto mais sério, assim, que é a minha personagem que levanta. E é muito legal, muito interessante. Então, isso da DR, dos casais, tá em alta também, né? E eu acho que nunca vai sair de moda, porque essa história da convivência, de aprender... Relacionamento. E hoje em dia não tá durando os Conviver- relacionamentos, né? É fácil separar, né? Hoje em dia não tem mais diálogo. Ai, hoje em dia é tudo assim, né? Ai, não gostei, vou passar a relação. Ai, não deu certo 2 meses, vou passar. Não Peraí, vou conversa, não procurar tem isso. outro. Não, tá muito E trabalho. aí, quando vai pro mercado, percebe quanto é difícil de achar também, na real. porque na Então, dá prática é trabalho, isso, gente. Dá trabalho, dá É preguiça. muito trabalho. Mas é tão gostoso quando você consegue se superar e passar e enxergar o amor que existe na relação, né? E colocar isso em primeiro plano e vamos discutir as outras coisas para conseguir manter isso aqui que é legal que a gente tem, né? Se você consegue passar por isso, pô, a relação vai se fortalecer cada vez mais. Sim, sem sombra de dúvida. Exato. Sem sombra de dúvida.
Olha, eu amei o papo, né? Também, incrível, Voou, maravilhosa. olha, Foi a leve, gente foi já gostoso. acabou, que bom. Olha, eu vou te Bom, falar que Revelações, gostaram. né? muitas. Apresentadora. Eu adorei, quem sabe não vem aí ter minha versão apresentadora. Gente. Você toparia agora? Você sabe que eu fiz um podcast, né? Fez? Eu tô preparando a segunda temporada. Que Chama legal. Pode, Não Pode ou Depende. E Nossa, é bom, Tá hein? que no, legal. no canal do YouTube. E você gostou da experiência? Eu gostei. Eu comecei falando sobre adolescência, porque eu tenho 2 filhas adolescentes e queria debater mais esse assunto, que eu acho que é um assunto que tem já... Quando eu fiz, já achava que tinha que levar em consideração e falar mais do que a primeira infância, a segunda infância, tem muita coisa, né? Muitos estudos, gente falando, gente mostrando o dia a dia, livros, artigos. Já a adolescência, pré-adolescência, você não tem atualizado tanta coisa. Agora com as mídias até tem mais. E aí resolvi falar sobre isso Que e agora a legal. gente quer falar na segunda Então, temporada. quem sabe a gente não vê essa versão aí. Porque é isso, né? Você é uma comunicadora, né? Assim, atriz, comunicadora, então... Fala super de alguma bem. forma, também acho que tem essa questão de se mostrar. Talvez, de repente, a gente vai ter essa oportunidade de ver na Então, TV também esse outro lado. quem sabe, Quem não é? sabe? Vamos aguardar. Está lançado aí, Estamos emissoras, aí. canais aí, ó. Bianca atentos. Rinaldi. Muitas novidades, Bianca Rinaldi. Mas olha, de verdade, Bianca, amei. Brigadíssimo. Foi Agora eu vou incrível. ter que abrir um painel aqui com a Letícia da parte das notícias, mas, assim, até se você quiser ficar à vontade também Tá, para opinar, mas é fico porque, aqui. assim, de vez em quando, né? Fofocas. Então aquelas... É umas É fofoquinhas. que a Ai, meu Letícia, Deus. a Letícia, olha, eu vou te A falar. fofoqueira. Casamento. Vamos Ah, a Bianca é casada há 24 anos, ela fala com propriedade. Ah, é verdade. Tem 2 assuntos de casamento aqui. Casamento. Ah. Vamos começar então do casamento. Você quer começar de qual? Você Vamos. escolhe. Ana Maria, vamos falar Ana da Ana Maria. Maria, que é mais recente agora. Vai casar dia Pois 4 é, eu de nem julho. sabia que ela ia O quinto casar. casamento dela. Aliás, é bom que eu vou me atualizar nas fofocas. Eu tô tão desfofocada. Então, Ana Maria tá desde 2022 com o Fábio. Fábio Arruda. O Fábio Arruda é um gentleman. Eu conheci Eu conheci ele. ele conheceu? também. Querido, Conheci não é? um querido. E ele fez a rede social da Ana ficar mais interessante, ele cuida, ele virou um estrategista digital. Eles se conheceram nos bastidores da TV Globo e vão casar. Cerimônia luxuosa, estilo conto de fadas. Cheio de famosos. Então, cheio de famosos, mas alguns terão que ficar de fora porque tem a limitação do sítio. O sítio da linha Atibaia, no máximo 220 pessoas que me falaram. Era 200, eu tenho uma margem de 10% a mais. Mas tem gente preocupada. E eu, inclusive, fiquei preocupado. Porque imagina o climão que é. Assim, tava esperando o convite não chega. Será que vai ser uma coisa mais O que eu intimista? soube é que, também? assim, o Luciano Huck e a Angélica já receberam, né? A Ivete recebeu, a Xuxa recebeu. A Eliana não recebeu ainda, pelo Não? que me falaram. Talvez chegue. Mas eu acho que vai ser uma coisa mais intimista, eu acho. Eu acredito, assim. Mas, gente, mas Ela não vai fazer... Senão, ela faria em outro lugar, se ela quisesse fazer pra 1000 que convidados. situação de... Ah, não, mas é que ela quis fazer uma coisa... Teve experiência. amigos mais Mas, íntimos. gente, tem as pessoas que são mais próximas e as pessoas que estão ali fazendo parte do trabalho, Não, o né? trabalho do você dia a não vai dia. Ela é convidar todo mundo. apresentadora, ela É. chama todo mundo no programa. Também tem Né, gente que... Não, tem gente que Mas, tá... gente, então vai cuidar da sua vida. isso é uma coisa muito né? Sabe, não foi, amor, não foi. Não foi, né? Passa o capítulo, vai procurar um outro casamento aí. Vai sair com a amiga, Manda um vai. presente, Ai, né? gostei, gente. Olha, tá. Vamos andar com a vida. convite é uma deixa coisa a mulher muito- casar feliz. Eu também O marido acho. dela, os convidados dela. Você vai, conheceu vai ele? lavar uma louça, vai arrumar uma casa. Você conheceu o noivo? Conheceu. Eu conheci, mas foi uma breve passagem, assim, que eu fiz o Celebridades, né? O Superchef Celebridades da Ana. E você ficou em terceiro lugar. Foi. Você foi bem. Era pra ter ido melhor, eu dei uma bobeada ali, mas... Foi bem? Vai, terceiro Não, lugar? mas Terceiro fui lugar, bem, é? mas fui bem. Então, mas foi assim, super... Então, mas você Passagem. conheceu ele nos bastidores. A Ana... Agora eu posso estar falando uma besteira, não sei se era ele. Que eu acho que ela Foi tava com uma antes- foi pessoa que na ano que época, foi? então acho que não era ele. Você falou 2022. É. Isso aí eu fiz o quê? Será que era o Não, ex? não foi ele, marido? não. Não foi Não. ele. Acho que Pode foi o ser, ex. acho que é o ex, pode ser. O ex? Ah, Então foi o ex. Ah, foi... Não, Não, esse era o ex aí ex, não é era legal, ex. não. Não. Era o que Era que era. falava Não, eu outra só língua? vi. Não. Ah, Era francês? Ele era o Não, quê? esse nesse Ele era não é legal. francês? Era, tadinha. Não pode... Ah, tá. Foi um... Então... Não, então esquece. Página virada. Esse é virei legal. já, vai. Esse é legal de verdade, Ah, legal. assim. Que Ele, bom. ele Você chegou, assim... conheceu? Não, e eu falei isso, eu escrevi isso hoje, na hora que eu fui dar nota, porque assim, né? Eu, no dia do evento do Ronaldo Fenômeno, tava lá, assim, né?
Na hora que ela chegou toda elegante, poderosa, Ana Maria Braga. Eu adoro a Ana, eu nunca conhecia a Ana pessoalmente. Ela é muito querida. Eu falei, cara, eu preciso gravar com a Ana. Eu preocupado, falei, como que eu vou fazer? Eu juro, na hora que ele me viu, Fábio, ele já saiu e falou assim, a gente vai aí. Olha Aí que o Fábio legal. tipo assim, Simpático. E não foi que ele trouxe, ela veio toda sorridente, conversou, olho no olho, sabe aquela entrevista boa? Que você não vai falar assim, ai, não, tá aqui, evento, não. Olho no olho, super querida. E aí eu falei, tá explicado. Porque assim, muita gente não imagina o processo que é se tornar esse nome, que é Ana Maria Braga. Porque o bastidor, televisão, a gente falou aqui. Televisão é... Bianca, eu vou te falar um negócio. Se a pessoa às vezes não for firme, não for determinada, não marcar o território, passam por cima de você igual um trator. Infelizmente. E aí a pessoa às vezes precisa assumir esse lado. E a Ana sempre foi assim, usando a força, a persistência, muitas vezes transformou a dor, né, em força mesmo. Porque a gente sabe das histórias de superação dela, não só na saúde, mas em histórias amorosas. Eu falei sobre isso porque em 2019 a Ana deu uma entrevista pro Pedro Bial, que eu acho que foi uma das entrevistas na minha vida que mais mexeram comigo. Porque a gente sonha muito em ter sucesso. Eu desde novinho falei, eu quero ser um artista reconhecido no meu trabalho. E quando eu vi aquela entrevista da Ana, mexeu muito comigo, e assim, parecia que era, tá bom, toma aí o sucesso, toma a fama, toma o reconhecimento, mas eu tô tirando algo muito importante, que chama o amor. Você vai ter uma vida só. E ela mostrava muito essa fragilidade dela, da solidão, a busca para ter alguém, porque ela falava, eu quero namorar, eu preciso de um namorado, eu quero... E ela não se realizava. Ela falou, fui pros aplicativos, não consegui conhecer ninguém legal. E a vida tem dessas coisas de surpreender. E aí, em 2022, ela conhece o Fábio, que é uma pessoa que, assim, por tudo que eu conheço, a gente tem pessoas em comum, falam muito bem dessa parceria, desse encontro. E aos 75 anos ela vai casar. Então, Legal, assim... né? Nunca tem hora. É isso que a gente tá falando do etarismo, que a gente falou também. Aos 75 Tem ela tá hora, não tem recomeçando. idade. Ai, gente, e olha, gente criticando vai ter sempre, né? Vai tudo. Gente, é muito tudo. mais fácil você... Eu acho que isso a gente vê muito com as mídias sociais, né? Qualquer um, é terra de ninguém. Não, é os jogadores. É terra né? de ninguém, você fala o que quer, xinga, o que a gente vê aí? E as pessoas parecem que não estão com coisa Então, boa dentro, às vezes. não. Eu vejo Só é que mais tem fácil mais criticar, é mais criticar. fácil pra chamar atenção, Amargurar. sei lá, pra Agora, quê? tem um outro casamento, que é aí, Letícia. É, aí você sabe muito bem desse casamento. Mas você viu que ele comentou. Ele negou, né? Despistou ali, na minha opinião, porque É. saber, ele sabia. E vamos lá. Contar em primeira mão aqui pra vocês. Não foi à toa que eu dei a notícia do casamento do Neymar na sexta-feira. Porque, claro, ele estava concorrendo ao prêmio, sabia que ele iria. E a Bruna Biancardi já estava olhando o look há alguns dias para ir no evento. E ela estava com ele, eles estão super bem, como eu contei para vocês. E aí, eu não imaginava que Fernanda Gentil também ia entrar na onda de ser Fifi como a gente. Que foi a notícia do dia. Foi né? a notícia do dia. Foi, saiu em todos E eu os tinha lugares. contado em primeira mão. O que a Fernanda Gentil fez? Perguntou. Pra ele. No pra Paulistão, plateia. E aí ele falou que não tem data, não tô sabendo. Já falei com ela só pra me avisar, pra eu me arrumar. E ela riu. E eu fiquei pensando, o pessoal criticou, falando que ele, esposa, a menina, tipo assim, você tá planejando lá o casamento e nem falou pro noivo. Mas eu acho que ele já imaginava que ela tava planejando. É que homem geralmente é mais desligado pra essas coisas. O homem deixa mais essa parte com a mulher mesmo. Eu não acho que ele fez por mal. Não. Vai. Não. Ele só... Ela riu ali, ficou um pouco sem graça. Ficou, mas... Levou na O brincadeira. que você achou? Eu achei que eles desconversaram, mas vai rolar esse casamento. Eu acho que... Não, vai, Vai, gente. vai. Vai, Eu tá achava tudo... que eles eram casados já, gente. Eles Olha a moram juntos, desatualizada. né? Eles moram juntos. juntos. É. Ele chama de esposa. Inclusive, na hora que ele achava fala que assim... era casado. Minha mulher. Sempre fala. minha mulher. É. E ele falou, né? Minha esposa, quero dedicar meu prêmio pra minha esposa e para as minhas filhas. Mas a Bruna sonha em ter essa cerimônia. Pra ela, o que me contaram, entendi. é algo importante. Como mulher... E ele respeita isso também. A questão é que, obviamente, esses preparativos, essas conversas, você tem às vezes com amigas, com pessoas do seu ciclo, e você não vai ficar levando. Ele tem ali o grupo de amigos dele. Agora, quando vai ser? A gente não sabe. 2026. A data que eu tenho é essa. Se Depois é que ela dezembro, ganhar o segundo ou já- filho. Porque tá conseguindo até caminhar, É. né? A Mel e a Mavi. E o Davi Luca. Agora o pessoal tá pegando o pé falando que a Helena também tem que ser. Lógico, com certeza. Mas a Helena não. A Helena é filha da Amanda Kimber. Eu não sei se ela tem que convidar. Entendeu? Assim, teve aquela história, tudo bem, a criança não tem nada a ver. Ele até no final de semana postou a foto Postou. com a Helena, fofinha.
E aí, assim, eu não acho que tem a ver ele chamar a outra filha de uma outra história pra ser daminha no casamento dele com a atual esposa. Enfim, eu acho que não tem que ter julgamento nisso. Eu acho que daminha não. Né? Eu acho que não cabe. Uma coisa é ela tá na convivência com as irmãs no dia a dia, outra coisa é ela ser daminha. Enfim, acho que não orna nessa história. É minha opinião, quero saber qual a opinião de vocês aí. Ai, gente, eu fiquei chateado com essa história da Eliane. Na verdade, tem alguns atores que estão passando por esse problema. Essa notícia foi dada pela revista Veja. Vou até pegar aqui o arquivo original que eu estava olhando no fim de semana. Olha só. A Eliane Jardine, grande atriz, pode perder a casa dela por conta de uma multa do governo, gente. Olha isso. Tudo isso porque tem um processo aí que está sendo, inclusive, avaliado, vai ser julgado pelo STF ainda, por conta de um contrato, né, que alguns atores, a gente está falando da pessoa jurídica, em trabalhos, inclusive, que envolve a TV Globo. Por conta da Receita estar questionando umas supostas irregularidades. Só que o caso da Eliane, segundo o advogado dela, o Leonardo Antonelli, é um pouco mais delicado, tá? Por quê? A multa é altíssima que ela está sendo obrigada a pagar. Claro que eles estão tentando reverter a situação. O Malvino Salvador também está nessa história. A Cristiane Torloni também está tendo esse problema com o Leão aí. Obviamente, a torcida é para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Mas a multa da Eliane Jardine, gente, imagina, Quanto? 3,5 milhões com a Receita Federal, com essa multa. E aí, o advogado disse à revista Veja o seguinte, abre aspas, acreditamos que a maioria do STF irá extinguir a cobrança, fecha aspas. Ou pelo menos ter um acordo de um valor que seja factível e que não tire a casa dela. Eu não sei, obviamente, eu não tive acesso ao processo, tem que entender, né, se há de fato alguma irregularidade, mas, gente, tirar a casa da pessoa, né, não é, enfim. Ela vai entrar e vai tentar um acordo. Né? Eu achei uma medida muito drástica, muito severa. Enfim, quero saber qual a opinião de vocês. E é isso. Vamos lá. Letícia, tem alguma outra historinha que você acompanhou? Teve Preta Gil no Domingão? Preta Gil. Emocionante, Luciano Huck. Foi emocionante. O Domingão. Não gosto muito do Caldeirão, não, mas o Domingão... Eu adoro o Domingão. Acho que passa... Inclusive, levou o elenco todo de Vale Tudo. Já fez o chamadão ali. Fez o chamadão. E da Preta é legal. Eu tô até falando com um médico pra ver esse tratamento que ela vai fazer nos Estados Unidos, né? Porque ela falou que tentou tudo aqui e vai pra lá pra tentar continuar esse tratamento. É a luta pela vida. Eu tava lendo uma reportagem do Gilberto Gil, esse final de semana, que ele tá lançando a última turnê, e aí eu achei muito forte, né? Porque ele comenta sobre aquela fala dele que gerou a repercussão, teve gente criticando, que é sobre respeitar o fim. Se ela tiver que... aceitar, né? É sobre aceitar. Mas, assim, é de uma profundidade. É porque é um tema tão sensível, meu pai falar isso. Mas é realista, né? É realista. E ele fala, né, com a vivência que eu tenho, com as experiências que eu tenho, dos meus amigos, que eu vi morrer numa época que a AIDS matava muita E é um gente. câncer muito agressivo, intestino, né, gente? Muito agressivo. E é ter fé. E isso fé. a Preta E tem. ela tem, né? ela tem. Então, que Deus continue abençoando ela, dando força, porque é isso. Enquanto a vida é a esperança, ela está indo atrás dessa cura. E a gente sabe que nesse momento, e eu acho que tem um ponto importante, que bom ela ter o privilégio de ter essa condição financeira de pagar esse tratamento, né? Então, Estar nos isso. melhores médicos, nos hospitais. Enfim, mas eu achei linda a homenagem que o Huck fez, dar esse espaço, ele apresentou ela de uma maneira muito querida. Eu fico impressionado como que o Domingão tem conseguido ser o programa, e aí falando sério, eu admiro muito o Luciano. Ele vai desde a fofoca da história da semana passada do Belo e da Graciane, ele brinca nisso, até temas de reflexão, ajudar as pessoas. Ele consegue mesclar dentro desse domingo que ele faz na TV Globo, como poucas pessoas. Assim, acho que ele é super inteligente, ele usa muito isso de... E, claro, a equipe. Parabéns aí à equipe que tem feito o Domingão, porque o programa tá excelente. Enfim, é isso. Chegamos ao final. Então agora eu vou despedir oficialmente. Obrigada, me atualizou super Tá nas fofocas, adorei. Um beijo especial pra Pretinha, linda, querida, amada, que é nossa, potência, né? Uma força de mulher, meu Deus do céu. Porque assim, mesmo tendo as condições que ela tem, né? As condições privilegiadas de poder... fazer todos esses tratamentos, não adianta ela ter tudo isso se ela não tivesse a fé dela, a crença dela, a força dela, não adianta. Então, é mérito dela, sabe? Dela.
E tem essa coisa forte dela sorrir em meio a tudo isso, Gente. né? Eu acho isso tão potente, assim, a força do o agradecimento dela, sempre que tá ali no hospital, as pessoas que estão participando. O apoio, a rede de apoio que ela tem é uma coisa maravilhosa. Isso mostra também os É. amigos que ela construiu. Sim. E isso é muito forte, né? A Exatamente. força dos amigos que ela conseguiu juntar ao longo da vida. Enfim, que Deus a abençoe. Amém. Pra você que tá aí acompanhando a gente, obrigado pelo carinho. Segunda que vem a gente volta a dar like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aí. Tivemos essa entrevista maravilhosa com Bianca Rinaldi. Maravilhosa. Semana que vem a gente volta com mais notícias. Siga a Letícia Sena. Letícia Sena B no Instagram. Bianca, seu arroba. Instagram, que você está Instagram, movimentando pessoal seguir. agora. Ai, Bianca Rinaldi Real. Real. Procura tá o bom. Real que eu tô aí em todas. Bianca Rinaldi Real. TikTok também? Também. que legal. Como é que chama? Facebook, né? Que tem a Facebook. fanpage. Legal. Bianca Rinaldi. Então sigam no lá. Eu tô também no @Matheus Baldi. A gente volta segunda que vem. Fiquem com Deus. Obrigado. Até lá. Tchau. Tchau.